Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Luiz Otávio e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as propriedades da água. Para você que é novo no nosso canal, não se esquece aí de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar as notificações, tá? E também, pessoal, não esquece de conferir os links que estão aparecendo aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem um material muito top, muito bacana aí para você estar estudando para o Enem, se preparando para vestibulares, tá bom? Então confere os links que estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, gente, vamos iniciar aqui, ó, propriedades da água. Lembrando que esse é um conteúdo para alunos de nono ano, tá? Como vocês aprenderam na aula passada, pessoal, a estrutura da molécula da água é formada por dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, né? O famoso H2O, tá? E uma das propriedades, pessoal, que essa ligação de hidrogênio garantem para a água é a chamada coesão, tá? Então nós podemos dizer que essa coesão aqui, ela é definida pela atração entre as moléculas de H2O. Funciona como uma espécie de resistência da água, sabe? Então imagina que você está tentando furar a água, tá bom? A gente não percebe isso, né? Mas se nós fôssemos do tamanho de uma formiga, por exemplo, e tentássemos furar a água com uma de nossas patas, nós perceberíamos que existe uma certa resistência na água, tá? Isso é devido à coesão, pessoal. É devido à atração entre as moléculas de H2O, tá bom? E é justamente essa coesão que vai formar um fenômeno, né, que é responsável por esse fenômeno, que nós chamamos de tensão superficial, tá? Que é justamente essa resistência, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, que nós temos uma aranha que ela está literalmente flutuando aí na água, né? Ó. Vocês percebem aqui, ó, que nas patinhas dela, ó, estão tentando furar a água, como eu havia dito para vocês, porém ela encontra essa certa resistência, tá? Que nós chamamos de tensão superficial. Isso faz com que o animal ele consiga literalmente caminhar aí sobre a água, tá bom? Uma outra propriedade da água, pessoal, é justamente a chamada adesão, tá? O que vem a ser a adesão da água? A adesão, pessoal, ela é a atração que as moléculas de água têm sobre uma superfície, tá? Se você fizer um experimento, ó, aí na sua casa mesmo, tá? Você vai perceber o seguinte, ó, você pode pegar aqui uma panela com água, né? Ou uma bacia com água, tá bom? E depois disso você pode pegar aqui um pedacinho de vidro, né, um tubo de vidro ali e colocar esse tubo de vidro nessa água de forma vertical, como está mostrado aqui na imagem. Ó. Vocês percebem que rapidamente, assim que você coloca o tubo de vidro na água, essa água aqui que está na bacia, ó, ela começa a entrar dentro do tubo, tá? Esse fenômeno aqui nós chamamos de capilaridade da água, tá? E ela se dá, pessoal, devido à adesão, que é justamente essa atração que as moléculas de água têm por uma superfície, tá? Então, imediatamente você coloca o tubo de vidro na água e as paredes do tubo de vidro começam a literalmente atrair as moléculas de água, tá bom? Isso faz com que o nível de água dentro do tubo comece a se elevar, tá bom? Nós chamamos isso de capilaridade, tá? Outra propriedade da água, pessoal, é o chamado calor específico. Vocês vão estudar bastante sobre calor específico em física, tá? Quando vocês entrarem aí lá no ensino médio, tá bom? Para a galera aí que está no ensino médio, né, e está estudando aí sobre termologia, então vai lá no meu canal de física que tem conteúdo sobre isso, tá bom? Então, uma outra propriedade da água é chamado calor específico, tá? O que vem a ser esse calor específico? É um conceito um pouquinho complicado da gente entender, pessoal, mas que faz muito sentido, tá? Ó, o calor específico é a quantidade de calor
Nós podemos até substituir essa palavrinha aqui, ó, por energia, tá? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância, tá? Em outras palavras, você tem ali 1 grama de uma substância qualquer, tá bom? Quanto que de calor você precisa para variar essa temperatura em 1 grau Celsius? Essa quantidade de energia, né, essa quantidade de calor que você precisa é justamente o calor específico, tá? Então eu coloquei aqui uma tabelinha, ó, com alguns exemplos, tá bom? De algumas substâncias e de seu respectivo calor específico, tá? Lembrando que esse calor específico, pessoal, ele tem uma unidade de medida, tá? Que são calorias por grama grau Celsius, tá? Então, ó, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, tá? O calor específico do gelo, ó, é 0,50 calorias por gramas grau Celsius. Então, você percebe aqui, ó, que o calor específico da água, né, é o dobro do calor específico do gelo. O que é que isso significa? Isso significa que se eu pegar a água ali no seu estado líquido e um bloco de gelo e fornecer sobre eles a mesma quantidade de calor, quando eu for ver a temperatura dos dois, a temperatura da água vai estar o dobro que a temperatura do gelo, tá bom? Então você tem aqui o alumínio, para eu variar a temperatura do alumínio em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer aqui 0,21 calorias por grama grau Celsius, tá? Do vidro 0,16 e assim por diante, tá bom? Para você que está estudando física aí, né, o professor de vocês deve ter mostrado uma tabelinha parecida com essa daqui, ó, mostrando o calor específico de várias substâncias, tá? Lembrando que não se preocupa com isso, tá? Para você que está estudando aqui biologia, nós não vamos se aprofundar ainda nesse assunto. É apenas uma ilustração aqui para mostrar para vocês que a água, ela também tem essa propriedade de calor específico. Tranquilo? Bom, gente, isso aqui foi a nossa aula de hoje, tá? No próximo vídeo nós vamos para a parte 2 sobre as propriedades da água, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui no seu grupo de estudos. Forte abraço!